O nome de Deus, Senhor, não é nome. Por que a igreja tirou o nome Deus? Por que tiraram o nome de Deus da Bíblia, se não me engano, do termo Senhor? Na verdade, os próprios judeus, por respeito, porque o nome de Deus em hebraico você escreve com as letras Yod, Rei, Vav, Rei. Mas como é que lê isso? O hebraico bíblico ele não tinha vogais, só consoantes. As vogais foram colocadas na Idade Média. E mesmo o hebraico hoje, quando a gente vai escrever hebraico cursivo, eles não costumam colocar vogais. São só os consoantes. E é o jeito deles escreverem. Um judeu, um israelense mesmo, ele não usa mais consoantes, que são os pontinhos embaixo. Assim. Uhum. Só que no passado remoto, os judeus já não pronunciavam o nome de Deus de qualquer maneira por uma questão de respeito. De novo, questão da cultura. Havia muita invocação do nome dos deuses para, de certa forma, manipular os deuses. Por exemplo, os egípcios acreditavam que se você descobrisse o nome secreto da divindade e o pronunciasse, é como se a divindade ficasse num transe e te obedecesse cegamente. Então, por isso que Deus deu a ordem, olha, não tomem o nome do Senhor teu Deus em vão. Os judeus, então, criaram desde aquela época até hoje a disposição de não pronunciar o nome de Deus. O Rav Sani, por exemplo, que é um amigo meu, ele fala Hashem. Quando eu estou com ele, eu falo Hashem. Quando eles vão escrever, Hashem significa o nome em hebraico. Quando eles vão escrever Deus, eles põem um D, apóstrofo, U e o S. Que é uma maneira de respeitar ali, que ele não vai escrever o nome de Deus. Então, quando aparecia o nome de Deus em hebraico, esse tetragrama que eu falei, com essas 4 letras, ninguém sabia como lia. Porque se eu falo, o Yod é como se fosse um Y ou I. O Rei é como se fosse um H, aspirado ou não. O Vav como se fosse um V e o outro H. Então você tem IH, você pode ler Yahvé ou Ravé. Depois... Já ouvi falar bastante em Yahvé mesmo. Yahvé ou Javé. Depois, com o tempo, alguns copistas da Idade Média começaram a pegar as vogais de Adonai, que é o Senhor, e colocar Adonai, e aí ficou Yahová, ou Yehová. Mesmo os testemunhos de Jeová, eles admitem que o nome Jeová é um anglicismo, que até o J não tinha naquela época, né? Yehová, Yahvé. Então ninguém sabe ao certo como era a pronúncia do nome de Deus. Os judeus só pronunciavam o nome de Deus uma vez por ano, se eu não me engano, no dia do Yom Kippur, quando ao ler a Torá, eles pronunciam o nome de Deus. Só. Fora disso, ele não pronuncia. Então, se perdeu. Sempre na hora que lê o nome de Deus, eles trocavam por Hashem ou por Senhor. E as Bíblias acabaram mantendo assim também, apenas uma questão de respeito. Entendi. Então, calma aí, rapidinho, só duvidazinha. O nome de Deus é Deus. Deus, na verdade, a palavra Deus, como nós usamos em português... Sim. Ainda é um pouco obscura a etimologia dela. Muitos pensam que ela vem do sânscrito, com o significado de div, que é luz. Outros pensam que, através do sânscrito, passou para o grego, que o grego falava antes de Zeus, que Zeus, que era Deus, virou Theos, teologia, e Zeus se tornou um nome próprio de uma divindade. Então tem toda uma etimologia da palavra Deus. No hebraico, a palavra Deus é Elohim, ou El. El é a forma mais abreviada, Elohim a forma mais completa. E a gente encontra algumas divindades ugaríticas, cananitas, pagãs, sendo chamadas de El também. El. E em babilônio, ou acadiano, era Ilu. El, Ilu, parecido. Então a gente busca a etimologia. Agora, o que tudo indica, parece que a palavra Deus, lá atrás, era um nome próprio, que depois virou o nome de um produto. É igual falar Bombril. Deus Zeus, Deus Imhotep, sei lá. Você entendeu? Era um nome próprio que depois virou o nome de produto. Eu estudei em igreja católica. Aham. Igreja católica, ó. Escola católica. Escola católica. E lá foi ensinado na matéria religião que tinha que Deus você deve escrever com letra maiúscula. Não, sim, porque é um respeito, um respeito. Aí eu pensava, poxa, beleza, é um respeito. Mas depois depois de muito tempo, até meu primo, que era evangélico, ele falava, Deus tem que escrever com letra maiúscula. Uhum. De D maiúsculo. Mas depois eu pensei, será que é porque é um nome próprio? Lá atrás alguns... Ou respeito? Alguns acreditam que era um nome próprio lá atrás. Você entendeu? Só que depois esse nome próprio acabou se tornando, como eu falei, o nome de marca. Hoje você fala o seguinte, você tem uma Gillette aí para me emprestar? Mas Gillette, na verdade, é uma marca. Você está pedindo uma lâmina. Uhum. Você não está pedindo uma palha de aço. Mas você fala assim, não tem, acabou o Bombril. Então também o nome Deus acabou
emplacando para mesmo aqueles que não eram Deus. E fora isso, um aspecto importante que o Will com certeza sabe, é que Deus na Bíblia, ele não se revela apenas com um título. Há vários nomes para Deus na Bíblia. Esse é um problema também. Às vezes, problema não. Ele se revela com títulos diferentes. Então, por exemplo, a Bíblia você tem o nome El Elyon, El Roi, o Senhor que vê. Você tem El Shaddai, que é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor das montanhas, El Shadu. Adonai de Shevaot, em hebraico, o Senhor dos exércitos. Então ele aparece com vários títulos na Bíblia, de modo que eu entendo que os títulos, na verdade, são formas de Deus revelar. Agora, qual que é o nome exato de Deus? Ele fala, o que tem maior predominância é esse tetragrama sagrado, que alguns falam Yahweh ou Javé, que fala assim, esse é o meu nome e tudo mais. Mas tem vários outros títulos que Deus usa também.